Pense rápido. Quando criança, qual era seu brinquedo favorito? É provável que, caso você seja mulher, a resposta seja a boneca ou uma panelinha. Se você é homem, possivelmente respondeu a pergunta lembrando de videogames ou computadores. Essa divisão, considerada natural por muitos, reflete estereótipos de gêneros construídos historicamente e são reforçados nas organizações. As transformações constantes, o aumento da competitividade, juntamente com os avanços tecnológicos, tornaram o ambiente das organizações mais dinâmico e complexo no que se remete a conviver com a maior quantidade de grupos sociais. No século XX, com a consolidação do modelo de produção industrial, inúmeras mudanças foram acontecendo na produção e na organização do trabalho, sobretudo para grupos minoritários. Com o desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da mão de obra também sofreu modificações. Então, diversos grupos que antes não pertenciam àquele ambiente, por exemplo, começaram a ocupar o mercado de trabalho porque as indústrias careciam de mais força de trabalho. Em determinado momento, observou-se que a força de trabalho não poderia ser mais alavancada somente pelos homens brancos. Além disso, diversas mudanças, tanto demográfica como de migração, o aumento de expectativa de vida, intensificaram também a existência de outros grupos nas empresas. Então, a existência de diversos grupos em uma organização é chamada de movimento de diversidade. Este, no entanto, é chamado de diversidade horizontal, que é quando o quadro de colaboradores fica diverso, mas o tipo de trabalho não. Ele aumenta de fato a diversidade em um nível demográfico em uma organização e tem sucesso no tratamento justo. No entanto, ela pode gerar a suposição de que somos todos iguais, mesmo isso sendo uma utopia. Então, a diversidade, principalmente a relatada anteriormente, está ligada a uma contingência e necessidade localizada, impactando diretamente no fazer, ou seja, como fazer, onde e como fazer. Tá, mas o que é diversidade? Diversidade significa dizer que pessoas diferentes ocupam cargos diferentes. Ela pode ser entendida como a representação de pessoas com diferentes identidades grupais em um sistema social, com a divisão da força de trabalho em categorias distintas, mas com similaridades intragrupais percebidas em um contexto cultural que exerce impacto sobre os resultados e as relações de trabalho. Bom, agora vamos fazer um outro exercício. Tente pensar em um profissional que mudou a história da tecnologia. Se a sua resposta for Bill Gates, Steve Jobs ou qualquer outro nome masculino, isso não é à toa. Embora a história da computação seja marcada também por contribuições de grandes mulheres, como Ada Lovelace, Grace Hopper e Hedy Lamarr, as mulheres ainda ocupam o segundo plano deste mercado. Desde cedo, as pessoas aprendem que existem habilidades mais qualificadas como femininas e outras como masculinas, e isso traduz também na escolha profissional. As mulheres se concentram no mercado de trabalho e nas fileiras universitárias das carreiras relativas às áreas do cuidado, como educação, saúde e comunicação. De acordo com o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, dos mais de 580 mil profissionais da área de tecnologia que atuam no Brasil, apenas 20% são mulheres. O baixo percentual se estende mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o último censo estima que elas ocupam apenas 25% dos empregos na área de tecnologia. No ano passado, o Google revelou que apenas 30% de todos os seus colaboradores são do sexo feminino. Utilizamos esse gatilho justamente para contextualizar o assunto que realmente importa: falar sobre as mulheres na tecnologia, ou melhor, sobre as mulheres na tecnologia em um ambiente organizacional específico, o de uma empresa de rádio e televisão. Mas essa perspectiva você não verá da voz de um homem. Apesar de ser o locutor deste podcast, deixemos falar quem necessita ser ouvida. Eu trabalho na área de tecnologia na mesma empresa há 10 anos. Eu comecei como técnico em eletrônica e hoje eu atuo na área de TI como analista de sistemas. Como analista, eu sou responsável pela implantação, pelo suporte, treinamento de diversos sistemas na área de rádio, televisão e também de alguns sistemas corporativos da empresa. No início eu até sentia um pouco de medo de não ser respeitada, de ser subestimada por ser mulher. E de fato eu sei que levou um tempo maior para conquistar meu espaço.
eu via que nem sempre as oportunidades chegavam até mim, que o estereótipo de que mulher é frágil, de que mulher não é muito racional, que isso sempre pesou na hora dessas oportunidades chegarem até mim. A área de tecnologia sempre foi vista como algo relacionado a homens, né? E eu já passei por muitas situações desconfortáveis. Até nos cursos onde eu fiz, onde a maioria da turma era feita de homens, eu percebia isso, eu percebia que eu precisava me destacar um pouco mais em relação aos outros alunos, porque eu precisava me sobrepor. Eu via essa necessidade de que eu precisava ser um pouco mais para conseguir ser notada como capaz. Quando eu comecei a trabalhar na empresa em que eu estou hoje, só tinha uma mulher que trabalhava aqui na minha área, eu fui a segunda mulher. E eu fico feliz porque ao longo desses anos eu percebo que houve um crescimento nesse número de mulheres que trabalham na área. Mas é claro que é muito raro ver essas mulheres, não só na empresa onde eu estou, como em várias outras empresas, conseguirem exercer papel de liderança. Eu vejo que existe uma abertura para mulheres trabalharem na área, mas raramente elas conseguem exercer esse papel de líderes. Ainda existem muitos tabus a serem quebrados. Eu vejo que um deles é de que as mulheres não têm capacidade de liderança, porque elas são altamente emotivas, elas não conseguem tomar decisões rápidas, elas não conseguem ser racionais, e são características que não são bem-vindas e que não são bem vistas quando você procura um cargo de liderança. E às vezes a falta de oportunidade de mostrar que nós temos essas capacidades, que nós temos a mesma capacidade que um homem tem de liderar uma equipe. Eu vejo faltas de oportunidade de mostrar isso. Eu acho que falta muito essa oportunidade da gente mostrar o nosso talento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de liderança, a nossa capacidade. O relato anterior é de uma colaboradora que tem mais de 10 anos na organização. É perceptível no relato em questão a existência do dilema da discriminação e justiça, onde recai a discussão entre igualdade de oportunidades e o tratamento justos entre os colaboradores. Agora ouviremos o relato de uma colaboradora da área de tecnologia, mas responsável por outra função e com um tempo de casa menor. Sou técnica em eletrotécnica e sou responsável pelo plantão. Trabalho com a preventiva do sistema elétrico e climatização. Acompanho os manutencistas, que são os técnicos que fazem a manutenção corretiva da empresa, e também acompanho as empresas terceirizadas que aparecem aqui, são solicitadas, para poder fazer qualquer tipo de corretiva em um sistema que nós não somos autorizados a fazer a manutenção. Sou a primeira a chegar em caso de queda do sistema, quando acontece qualquer tipo de oscilação na rede, e delego aos que estão aqui as funções, os locais que eles devem ir para restabelecer o sistema essencial. É complicado, principalmente quando você é a única mulher e foi a primeira mulher no setor. Os meninos nunca trabalharam como eletricista, e são já eletricistas que no mínimo têm 20 anos de função, né? Então é difícil para eles mudarem toda aquela concepção de que mulher agora pode estar nessa área. Eu compreendo o lado deles, e hoje eu mostrei para eles, hoje eu posso falar que eu mostrei que a mulher é muito capaz de estar na área da elétrica. E com o jogo de cintura a gente vai fazendo eles entenderem, e aos poucos eles vão abraçando, a gente. E hoje é isso que eu tenho, um setor em que todos conhecem a minha competência e acreditam. Bom, com base nos relatos anteriores, ficou claro que há necessidade de se criar diversas ações afirmativas para fomentar a diversidade nessa organização. Um local de trabalho inclusivo é baseado em uma estrutura de valor pluralista, e a experiência de inclusão é plena quando há a percepção dos indivíduos quanto à sua aceitação. Em outras palavras, é preciso que o indivíduo também se sinta incluído, segundo Ferdman. Essa inclusão só é perfeitamente posta em prática quando há um movimento impulsionado pela gestão da diversidade,
pois o sistema não funciona naturalmente para todas. É necessário que haja uma mudança cultural que efetive a valorização das diferenças e não somente a competência do indivíduo. A gestão da diversidade defende uma transformação sistêmica da organização e não se preocupa apenas com sistemas de recrutamento e seleção nas organizações. A discussão da gestão da diversidade gira em torno do desenvolvimento e estabelecimento de normas organizacionais que valorizem as diferenças entre os grupos para a melhoria da efetividade organizacional e não que promova essa efetividade apesar das diferenças. A diversidade e a inclusão reconhecem, reforçam e valorizam as diferenças e similaridades entre as pessoas que ajudarão a atingir os objetivos organizacionais individuais em uma proposta ganha-ganha. Organizações culturalmente diversas têm potencial para obter diversas vantagens competitivas. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.